Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou falar para vocês em mais um dia, nessa segunda-feira brava, que eu vejo alguns cenários, alguns jogos que eu vi odds que compensa fazer o jogo, né? Também vou falar alguns jogos que eu não pus aqui e falar o motivo, né? Porque talvez a odd está muito amassada, eu não vejo tanto valor, pelo menos pré-live, né? Antes de a gente começar a falar nossas redes sociais, a gente tem o YouTube e o Instagram, Lado B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, Lado B do Trader, e o e-mail, ladobdotrader@outlook.com. Então quem quiser seguir a gente lá, dar uma moral, a gente fica muito feliz. O podcast, a gente criou ele muito para mostrar o dia a dia, né, do trade esportivo, a caminhada na realidade, né, nua e crua, não só as glórias, igual muitos fazem, e também não estamos aqui para ditar regra, ensinar, apesar de muito tempo já, né, em vista, a gente tem uns 3 anos aí, o pessoal que faz aqui, junto comigo tem o Cabal e o Josialdo. No momento eles não estão podendo gravar, mas logo a gente vai gravar aí um episódio, se possível, falando sobre a Bundesliga 2, que começa, acho que é na sexta-feira, né? E vai tentar gravar um episódio antes falando do campeonato, de alguns times, pro pessoal ainda que não trabalhou tanto esse campeonato. Então, mais ou menos é isso aí, o podcast. Além dos cenários pré-live, às vezes a gente fala os numerados, né? Que é com algum assunto, algum tema. A gente não tem uma frequência de gravação tão grande, mas às vezes sai um episódio aí. Bem, aproveitando que amanhã eu vou começar mais tarde no trabalho por causa do jogo do Brasil, né, na Copa do Mundo feminina, resolvi gravar aqui os cenários e vamos iniciar então, né? Às 3 horas, antes de começar, né, dá uma dica pro pessoal aí, talvez que tá muito sem campeonato para fazer, porque ainda não começou os europeus, né, que a maioria faz. A Leagues Cup, né, lá dos Estados Unidos, é uma competição nova, foi criada para esse ano aí, que envolve todos os times da primeira divisão do México e dos Estados Unidos. Tô fazendo alguns jogos, tô gostando bastante. Tá tendo odd para back, tá tendo odd para over. Então, assim, quem curtir esses mercados aí, eu acho que é uma boa oportunidade. Principalmente quando tá envolvendo times mexicanos ali, os melhores com o time da MLS. Em alguns jogos deu padrão. Um jogo muito... Até acho que eu comentei isso no cenários anterior. O jogo entre Inter Miami e Cruz Azul, a odd do Inter Miami tava muito alta. Não, do Cruz Azul estava muito alta e eles pressionaram bastante ali, né? 20, 25 minutos. Hoje eu fiz alguns jogos também muito over, igual o Cincinnati e Sporting Kansas. Ficou 3-3 o jogo, 1 a menos. Tava 2-0 pro Sporting Kansas, eles ficaram com 1 a menos. Eu peguei a odd da virada ali, a hora que empatou eu saí, né? Com a correção. Então tá tendo bons jogos. Quem curtir assim, campeonato mais over, com pouca qualidade defensiva, pode ser uma boa oportunidade. Então vamos diretos aí para os jogos então. Bem, eu tinha separado aqui o jogo das 3 horas, Itália e Argentina, mas eu tô gravando já 1h30 da manhã. Então provavelmente quando eu postar o pessoal, acho que pouca gente vai fazer esse jogo, ou quase nenhuma. Mas é um jogo aí que tá com uma odd boa pra Itália, né? 1,70. Creio eu que ela é favorita contra a Argentina. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, até pelo horário, mas é um jogo que eu separei. Essa Copa do Mundo feminina tá tendo talvez menos leitura do que eu esperava, mas mesmo assim os favoritos até que estão confirmando seu favoritismo. Mas tem que tomar um certo cuidado aí, que alguns jogos aí a zebra deu trabalho, empatou, alguns jogos aí. Mas é um porém que eu tô achando que alguns jogos as odds estão muito amassadas, né? Então tem 2 jogos que eu não pus pré-live, que é Alemanha e Marrocos e Brasil e Panamá, que a odds pra mim tá muito baixa. No Brasil tá abaixo de 1,10, então assim, pra pré-live eu não tenho nenhum cenário montado.
Vou esperar o jogo acontecer e se surgir oportunidade durante o jogo, se o Brasil não conseguir abrir o placar, mesma coisa para a Alemanha, ou levar um gol, né? A gente pode tentar alguma entrada, uma virada, alguma coisa. Mas no momento eu achei muito amassada as odds. Vou esperar o live aí, não vi muito valor. Bem, então na parte da manhã e barra madrugada foi só isso que eu consegui separar. A partir das 14 já vi mais jogos, né? O primeiro é do dinamarquês, que começou agora, né? Recente. Creio eu que essa ainda está na primeira rodada. Vai ter Nordsjælland contra Viborg. Esse Nordsjælland, na temporada passada, ele até chegou a ficar entre os primeiros ali. Foi um bom time. Mas como é uma nova temporada, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E o dinamarquês também é um campeonato que não tem muita segurança defensiva. Então as equipes se expõem realmente. Então para padrão back tem que tomar muito cuidado. Mas pelo estilo das equipes, tradicionalmente, né, são equipes muito over. E a odd do 2,5 está 1,67. Para mim está um pouco baixa, né, para início. Mas com o tempo aí, caso dê leitura, a gente pode, eu acho que vai ser um gol tende a ser um jogo para gols. Então é um jogo aí que eu separei mais para o mercado de gols. Às 14 também separei um da Dinamarca, Viking e Alesund, se é que fala assim. O Viking tá a 1,30, achei um pouco amassada a odd, mas esse time do Alesund tá muito mal na competição. Tá entre, acho que se não for o último ali, não lembro de cabeça agora, tá entre os últimos colocados. O Viking em casa é um time bom, tradicionalmente não é um dos maiores times do país, mas a diferença pelo momento, pelas equipes, por fator casa, coloca ele sim como favorito. Achei essa odd um pouco amassada, acho que o ideal seria ali 1,30, 1,60, 1,30, 1,50, 1,60, mas vamos ver, né? Com certeza se não começar muito intensa, ela tende a subir um pouquinho. O Viking não começar muito bem, ela tende a subir um pouquinho. Eu acho que em alguns momentos que eu entro em back só no HT, né, no segundo tempo eu não faço match odds com moeda cheia, né, com moeda grande. Talvez alguma moeda de alavancagem, mas não de um match odds tradicional, não faço no FT. Mas eu acho que em algum momento do HT o Viking pode sim dar esse padrão. Mas é outro campeonato também, o norueguês, a gente já falou em vários episódios aqui, que há que se tomar cuidado, porque é um campeonato também muito over, onde as equipes privilegiam mais o ataque aí, e mesmo quando estão dando padrão, costuma levar alguns contra-ataques. Outro jogo às 14 é Sirius e Midtjylland, se fala assim também o nome dele, eu não sei, do sueco. É um campeonato que eu curto bastante fazer, tem vários times aí interessantes, alguns mais para match odds, outros mais para over, e nesse caso aqui eu vejo mais para over. São dois times perto na tabela, na parte de baixo. O Sirius tradicionalmente é um time over, e eu acho que é um jogo que todos dois entram pensando que dá para ganhar. Então esse tipo de jogo costuma ser bom para gols. A odd não tá tão baixa, o 2,5 tá começando a 1,90. Então, para mim, junto com lá o Nordsjælland, é dois jogos para ficar de olho em gols. Principalmente esse daqui, por já ter um tempo o campeonato, né? Não está começando agora. As duas equipes estão ali brigando para não cair, né? Para mais perto do rebaixamento. Então, vão querer ganhar, fim de jogo. Também pode ser interessante a gente ficar de olho. Bem, às 15h30, separei um jogo do Romeno. É um campeonato que eu separo algumas equipes, não faço todas. Já falei isso daqui também. Mais o Cluj, o Steaua Bucareste, o atual campeão, que é o Farul Constanta, e a Universidade Craiova. São os 4 principais times atualmente, então vamos ver se vai manter nessa competição, mas eles vêm ganhando nesse início, então acho que vai ser mais ou menos isso. E a Universidade Craiova está a 1,36 quando o time que subiu da segunda divisão, o Telu. Então, assim, pela lógica, né, um time que está ali sempre disputando as primeiras colocações, pegar um time da segunda divisão, que subiu da segunda divisão agora, a tendência é ser ficar a favor do time que já está ali sempre na parte de cima, né? Então,
ficar de olho nesse back aí, acho que pode dar padrão. O romeno, ao contrário dos outros campeonatos que eu andei falando, né, norueguês, dinamarquês, até o sueco, alguns jogos, ele não é tão over. A maioria dos jogos é um pouco mais under, são padrões mais de posse, não tanto aquela pressão constante. Claro que tudo tem sua exceção, algum outro jogo pode acontecer um padrão bem claro, mas são jogos mais difíceis de você pegar aquele amasso. Mesmo as equipes grandes, é um amasso mais lento, é um jogo um pouco mais demorado, vamos falar assim. Mas não fiz jogos, nunca fiz jogos desse time que subiu da segunda divisão, mas da Universidade Craiova já, então em casa acho que eles são bem favoritos. Às 16 horas vai ter um boliviano, mas é um tipo de jogo, eu separei mais para falar sobre a questão da odd, né? Que é Always Red a 1,17 contra um time que subiu da segunda divisão, chama Vaca Dias, que tá para cair também, né? Subiu, mas já tá na zona de rebaixamento. Creio que o Always Red vai ganhar esse jogo, mas para mim essa odd tá muito baixa, né? E o boliviano é um campeonato de muito pouca técnica, né? O nível é muito baixo, então... E os favoritos, a maioria das vezes que enfrenta equipes ali zebras, as odds são muito amassadas. Então, tomar um pouquinho de cuidado, né, nesses jogos. E também questão de mercado, né? Eu estava fazendo um mercado esse dia junto com o Cabal. Eu não lembro o time se era esse aqui, o Always Red, ou se era o Nacional de Potosí. Mas acho que se brincar era o Nacional. E o mercado suspendeu e não voltou, né? Demorou para voltar. Quando voltou, já tinha levado gol, já deu um maior problema, né, na stream também. Então, são jogos assim, a gente gosta de jogos alternativos, mas tem que tomar cuidado. Mas é um jogo aí que, se a odd subir um pouquinho, talvez pode ficar interessante, mas para mim, nessa 1,17 já tá um pouquinho baixa. Às 16h15 é outro campeonato que eu andei fazendo alguns jogos agora, é a Copa da Liga de Portugal. Ainda não tem os times grandes ali, mas tem alguns times legais de fazer. O Boa Vista vai pegar o Leiria, que é um time da terceira divisão, a 1,62. Achei a odd interessante. Claro que a gente tem que ver como que esse time vai vir, porque início de temporada, esses times menores em Portugal costumam mudar muito o elenco. Então talvez foi bem no ano, vai mal no outro, ou vice-versa. Mas é um jogo, querendo ou não, de uma equipe de primeira contra uma equipe de terceira. Então é bem interessante a odd, 1,62, acho que vale a pena a gente ficar de olho. Às 4h30, separei um do argentino, apesar que o River já foi o campeão. A gente sabe que o argentino é um regulamento bem complicado, mas ainda tem vagas aí das competições europeias em disputa, né? Então... as equipes ainda que não, mesmo sem o título em disputa, que o River já ganhou, ainda está buscando essas vagas e disputando, né? Ainda não tem algo em jogo ainda. Então o Tadieres vai jogar em casa contra o Gimnasia a 1,53, ele está bem colocado no campeonato, o Gimnasia está mais na parte de baixo, apesar que a Argentina é muito time, né? Então para estar embaixo tem que estar muito embaixo, né? Então, mas ele está mais para a parte de baixo ali. É difícil a Argentina assim, pegar back sem ser o River hoje. Tirando o River ali, a maioria das equipes, muitas vezes elas não te dão um padrão muito claro, uma segurança. Mas, na teoria, né, vamos falar assim, o Tadieres é bem mais time. O Gimnasia talvez não vá cair, mas é uma equipe que o foco dela é esse mesmo, lutar para não cair. O Tadieres está lutando por vagas em competições sul-americanas aí, né? Eu não sei se eu falei competições europeias no início que eu estava falando desse jogo, mas se eu falei, é claro que é sul-americanas, né? Às 19h, vamos ter Curitiba e Fluminense. Esse é um jogo que eu separei, mas não muito para um cenário pré-fixado. Mas eu acho que é um jogo que vai nos dar muita oportunidade. Isso aí acho que é um jogo interessante, porque o Curitiba precisa da vitória para ficar ali próximo de sair da zona de rebaixamento. E o Fluminense também tem interesse. São duas equipes que o Fluminense está bem constante. A gente não está mais aquele Fluminense do início, né, do campeonato. Você não tem hora que joga muito bem, tem hora que joga muito mal.
não tem como prever muito o Fluminense, mas com certeza ele está deixando o time adversário jogar mais que antes. E o Curitiba vem numa melhora, querendo ou não, estava em último, conseguiu ganhar algumas. E as odds estão para match odds bem legais, né? Altas, 3,30 para o Curitiba, 2,30 para o Fluminense. Acho difícil eu entrar a favor do Curitiba nesse jogo, a não ser que seja uma pressão, vamos falar assim, muito clara, que eu acho que não virá. Mesmo se ele estiver melhor no jogo, eu acho que é difícil dar um padrão. Mas eu acho que se a odd do Fluminense, se for no dia que ele estiver inspirado, né, pode sim ser uma boa. A 2,30, comprar alguns ataques, alguns cantos, né? Se ele estiver com certa, vamos falar assim, algum momento de pressão, gostei da odd. E o 2,5 achei bem alto, tá 2,25 para um jogo que as equipes têm que ganhar. Acho que todas as duas equipes vão entrar para isso. O Curitiba precisa e o Fluminense acho que ele entende que pode pela qualidade do Curitiba, né? Então acho que são um jogo que as duas equipes vão procurar o gol e essa odd está muito alta para início, né? Vai começar a 2,25, então tá bem alta. É um jogo que eu falei, não vejo um cenário tão claro pré-jogo, até pela inconstância do Fluminense. Mas a gente pode buscar sim oportunidades. Lembrando que o Aleph Manga do Curitiba tá com aquela questão das apostas novamente, soltou um áudio dele aí esses dias, parece que agora ficou bem claro que ele está envolvido, então provavelmente ele nem vai jogar. Eu acho que é uma perca grande, né, para o Curitiba, felizmente aí para o jogador também, né, por mais que ele seja aparentemente culpado, né? O cara que joga a carreira fora aí, né? No momento que ele tá relativamente vinha bem, né? Outro jogo às 19 que eu separei foi Vitória contra Chapecoense. O Vitória acho que tá em segundo ali, lutando pelo acesso, por incrível que pareça, né? Caiu para terceiro e conseguiu o acesso de forma surpreendente após quase cair tava caindo para quarta, né? E tá com a odd de 1,75. A Chape é um time que tem muita dificuldade de propor, é um time muito reativo. Esse talvez seja o perigo. Talvez você entra ali num padrão Vitória e eles não encontram uma bola parada, que é o forte deles, né? Já vem um tempo que a Chape tem uma boa bola parada. Você pode talvez levar um gol. Então assim, não aconselho ficar pagando bolas paradas da Chape, né? Talvez se você tiver a favor do Vitória, acho que convém sair. Mas eu imagino Vitória, principalmente no começo, uma pressão grande. Acho que a torcida vai estar apoiando, vai estar presente no estádio, né, pelo momento do clube. Então, apesar da mesma coisa, a Série B é um campeonato difícil para a Meteoros, tanto pelo padrão, que muitas vezes não vem, e também o mercado não confia tanto nas equipes, né? Então muitas vezes o Vitória tá bem, tá até segurando a odd, e o primeiro ataque que leva essa odd, o mercado já não segura ela mais e acaba que fica inviável você ficar na posição, porque senão você leva uma correção grande. Então tem que ficar muito de olho no mercado, as movimentações. Mas já é um jogo legal, na minha opinião, aí dentro dos que tem pra gente ficar de olho. Essas competições agora já está chegando no final do primeiro turno, então é sempre importante você ver ali quem está em desespero, por exemplo, ou buscando acesso, né? Então o Vitória está lutando para acesso no momento, a Chape está na zona ali perto da zona de rebaixamento. A gente vai ter Londrina e Botafogo de Ribeirão também, que o Londrina está precisando urgente ganhar em casa, então pode ser jogos que, principalmente no final da partida, se estiver empatado, o time perdendo, ele pode se lançar de qualquer forma e ser também uma oportunidade, né? E às 20 horas vai ter Libertad do Paraguai, que para mim é o melhor time atualmente do Paraguai, contra o Guarena. O Libertad tá 1,30, jogando em casa é mais ou menos a odd que começa mesmo, é difícil contra os menores, né? É difícil imaginar a odd maior. O Paraguai, não sei porque alguns jogos não estão, né, aparecendo na Betfair esses dias, os últimos 3 dias não apareceu, hoje apareceu um, mas foi do Olímpia e Nacional, que são 2 times relativamente grandes lá. Então, se tiver esse jogo aí, imagino que tenha. Vou tentar buscar alguma coisa a favor do Libertad, né? Um back aí. Mas toma cuidado, né? Eu levei um hatch do Guarena, ele tava jogando contra... Até falei esse dia que era Emiliano, mas na verdade era o Guarena, tava jogando contra o Cerro Porteño.
e o Cerro relativamente com bom padrão, até chegou a marcar um gol durante o momento que eu estava back a eles, mas foi anulado. E levei o gol do Guarena, depois o mercado não voltou, foi voltar só no segundo tempo, então tem esses problemas, né? Betfair, muitas vezes o scout, sei lá o que acontece, que não volta o mercado e você fica preso lá dentro, né? E acaba que no Sul-Americano acontece mais que nos europeus, né? Essa questão de suspender o mercado e não voltar. Mas até tinha comentado com o Cabaldi que a gente tava fazendo, e outro jogo eu tava fazendo com ele, que não vinha acontecendo mais, né? Essa questão do Paraguai suspender, porque no começo acontecia muito isso, quando eu comecei a fazer, uns 2 anos atrás. Suspendia bastante, ficava suspendendo o mercado e voltando toda hora, né? E vem mais estável, mas querendo ou não, é um risco nesses jogos em competições mais aleatórias, né? Muitas vezes talvez por conexão até de internet, alguma coisa assim, pode ser que os mercados possam suspender, então tem que ficar esperto. Bem, são esses jogos aí que eu separei, não são muitos jogos, eu acho que uma segunda nota 5 talvez pelos jogos ali. Acho que o melhor horário pra mim, né, seria ali por volta das 2 horas, que tem os jogos do dinamarquês, norueguês e o sueco. Acho que vai ser o melhor momento. Depois, apesar dos cenários pré-live, aí com bastante calma, né? A gente não afobar essa falta, talvez, de grandes oportunidades. E acho que é isso. Desculpa os bocejos aí, né? Porque já tá tarde. Queria agradecer a todos, então, que nos deram essa moral aí, escutando mais um conteúdo. E não vou prometer, mas eu estou montando conteúdo aqui para a gente falar sobre a Bundesliga 2. Dando tudo certinho, a gente grava assim antes de sexta-feira. Creio que, como é uma competição de acesso, elencos mudam muito. Acho que vai ser mais vamos falar assim, mais futebol que trading, talvez. A gente fala um pouco da competição em geral, mas dos times mesmo é complicado você imaginar como é que cada um vem, né? Talvez mais pelo histórico e tamanho, que a gente sabe que algumas equipes têm em relação a outras. Você imagina que elas vêm para disputar o acesso, mas você prevê isso numa divisão de acesso, onde que a maioria das equipes ali o orçamento é muito parelho, é complicado. Mas a gente vai tentar fazer esse conteúdo aí e posta para vocês, ok? Então é isso, um grande abraço, até mais e fiquem com Deus.